Há uma frase que se repete na história. Uma frase tão simples que parece inocente, mas que, gradualmente, muda de significado. Todos os animais são iguais. Essa é a promessa. Essa é a esperança. Mas depois, quando tudo parece perdido, quando os porcos começam a se parecer cada vez mais com os humanos que eles expulsaram, a frase é alterada. Agora diz: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. E com essa mudança, uma única palavra adicionada, toda a revolução desmorona. Bem-vindo a A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Uma fábula política que se tornou profética. Uma história sobre como a linguagem pode ser manipulada, como a verdade pode ser reescrita, como o poder corrompe absolutamente. Hoje, vamos entender por que uma história sobre animais em uma fazenda é a alegoria política mais assustadora da literatura. Para entender a Revolução dos Bichos, é preciso entender George Orwell. Orwell nasceu em 1903, na Índia. Seu verdadeiro nome era Eric Arthur Blair. Ele era um escritor, jornalista e pensador político profundamente comprometido com a justiça social. Orwell era um socialista. Ele acreditava na igualdade, na libertação dos trabalhadores. Mas ele também era um crítico feroz do totalitarismo. E quando viu a Revolução Russa se transformar em um regime tão opressivo quanto o czarista, ele ficou devastado. Ele viu como a revolução que prometia libertar os trabalhadores se tornou um regime onde os líderes viviam em luxo enquanto o povo sofria. E assim, durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto o mundo lutava contra o fascismo, Orwell escreveu A Revolução dos Bichos, uma fábula que usava animais para representar os eventos históricos da Revolução Russa. Nossa história começa em uma fazenda chamada Fazenda do Solar, na Inglaterra. Há um velho porco chamado Major. Ele é sábio, respeitado, e ele tem um sonho de um mundo onde os animais vivem livres, sem a opressão dos humanos. Ele inspira todos os animais da fazenda a se revoltar contra o fazendeiro Jones. Mas Major morre antes de ver sua revolução se concretizar. Seus ideais, no entanto, permanecem. 2 porcos, Bola de Neve e Napoleão, assumem a liderança. E juntos, eles organizam uma rebelião bem-sucedida. Os animais expulsam Jones e tomam a fazenda para si. Os animais estabelecem os 7 mandamentos, princípios do animalismo. O primeiro mandamento é: qualquer coisa que anda sobre 2 pernas é inimigo. O segundo: qualquer coisa que anda sobre 4 patas ou tem asas é amigo. E assim por diante. O último mandamento é o mais importante. Todos os animais são iguais. Esses mandamentos são pintados na parede do celeiro para que todos os animais os vejam. Eles são a constituição da nova ordem. Nos primeiros tempos após a Revolução, a fazenda prospera. Bola de Neve lidera a reconstrução. Os animais trabalham juntos, compartilham os frutos de seu trabalho. Há igualdade, há esperança. Um cavalo chamado Boxer trabalha incansavelmente, repetindo seu mantra: vou trabalhar mais, vou trabalhar mais. Ele acredita que se trabalhar o suficiente, o futuro será melhor. Uma égua chamada Clover cuida dos fracos e dos doentes. A solidariedade, a comunidade. Mas Napoleão tem outros planos. Ele criou um exército de cães, filhotes que ele criou em segredo. Esses cães são sua polícia política. E um dia, Napoleão os solta contra Bola de Neve. Bola de Neve foge da fazenda, assustado. Napoleão toma o poder absoluto. E então, ele começa a reescrever a história. Agora, foi Bola de Neve quem trabalhou para os humanos, quem traiu a revolução. Napoleão é o herói que salvou a fazenda. Os animais, confusos, acreditam. Porque Garganta, o porco propagandista, repete essa história constantemente. Ele convence os animais de que isso é verdade. Com o poder consolidado, Napoleão começa a se comportar cada vez mais como um tirano. Os porcos começam a viver em conforto, enquanto os outros animais trabalham. Os porcos dormem em camas,
bebem álcool, usam roupas. Os 7 mandamentos são alterados para justificar essas ações. Nenhum animal dormirá em cama, vira. Nenhum animal dormirá em cama com lençol. Nenhum animal beberá álcool, vira. Nenhum animal beberá álcool em excesso. A linguagem é manipulada. A verdade é reescrita. Os animais não conseguem se lembrar do que os mandamentos diziam originalmente. Eles começam a questionar suas próprias memórias. Boxer continua a trabalhar, cada vez mais exaurido. Seu mantra permanece o mesmo. Vou trabalhar mais, vou trabalhar mais. Mas agora ele está trabalhando para os porcos, não para a revolução. Ele está trabalhando para manter a estrutura que o explora. Quando fica velho demais para trabalhar, quando seu corpo falha, Napoleão o vende para um açougueiro. Boxer é levado embora em um carro. Clover descobre a verdade, mas é tarde demais. Boxer já se foi, e os porcos negam que isso aconteceu. No final, os porcos se tornam indistinguíveis dos humanos. Eles caminham sobre 2 pernas, usam roupas, dormem em camas. Eles jogam cartas com os humanos vizinhos. Os outros animais olham pela janela e não conseguem distinguir os porcos dos humanos. O último mandamento foi alterado para: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. A revolução se tornou aquilo que prometia destruir. A Revolução dos Bichos é uma obra que nos força a pensar sobre o poder, como ele corrompe, como a linguagem pode ser usada para manipular, como a verdade pode ser reescrita, como as revoluções bem-intencionadas podem se tornar tiranias. A obra foi escrita como uma crítica ao stalinismo, mas transcende seu contexto histórico. É uma crítica universal ao totalitarismo. E é por isso que o livro continua relevante, porque ainda vivemos em um mundo onde a linguagem é manipulada, onde a verdade é reescrita, onde o poder corrompe. Ainda vemos líderes que prometem igualdade e entregam opressão. Ainda vemos trabalhadores explorados. Ainda vemos a história sendo reescrita para justificar o injustificável. Ler A Revolução dos Bichos é uma experiência que exige reflexão. O livro é curto, mas denso. Cada página contém camadas de significado. E é por isso que ter o livro nas mãos é tão importante. Para poder reler uma passagem, para absorver a profundidade do que Orwell está dizendo, para deixar as ideias se sedimentarem. Deixei links para algumas edições de qualidade na descrição. No final, A Revolução dos Bichos é um aviso sobre como as revoluções podem ser corrompidas, como o poder pode ser abusado, como a linguagem pode ser usada para enganar. É um aviso que continua relevante. Um aviso que precisamos ouvir.